Quando sai o Vinícius Júnior para mim, que não foi uma boa troca do Tite, a do Antony pelo Rafinha até demorou, né? Talvez até, né? O Rafinha foi o Gabriel Jesus da última Copa. Mas o Neymar, para mim, enquanto esteve em campo, foi sempre um cara perigoso, um cara que chamou a responsabilidade. E ele é um líder, é uma referência para esses outros garotos. Sim. Essa juventude acho que precisa ter o Neymar. Inclusive dentro de campo, o jogo associativo do Neymar com os outros, a tabela, o gol dele, que ele faz 2 tabelas, exemplifica muito isso, né? Então o Neymar, pro bem do Brasil, eu acho que não deve deixar a seleção, não. Deve tentar, pelo menos, estender até 2026, que é logo ali mesmo, porque só são 3 anos e meio, né? 3 anos e meio, passa rápido, passa rapidinho. Qual a opinião dos amigos? Diga, Zé. Não, eu não sei, João. Eu sinceramente não sei. Me colocando na tua situação dele, em relação à pressão, à expectativa. Esse é o meu ponto. Como é que esses caras irão chegar daqui a 3 anos? Porque essa geração é uma geração que ela oscila muito. Não é uma geração que você sabe, por exemplo, o Neymar, você sabe que ele vai jogar e ele vai te desequilibrar o jogo. Ele vai chamar a atenção, ele vai ter o protagonismo. De alguma forma, ele vai chamar esse tipo de responsabilidade, né? Da forma do Neymar. Por exemplo, o Thiago Silva, de uma certa forma calado ali dele, mas ele também chama um protagonismo. O Casemiro também chama o Casemiro. Você tem esses jogadores que eles não são tão irregulares, vamos dizer assim. Só que não é na seleção, eu não estou falando na seleção, porque na seleção é o produto final. O problema é a formação, porque como esses jogadores irão se comportar dentro do clube? Como eles irão crescer e evoluir dentro do clube? Porque eles não vão jogar sozinhos. Então, eles precisam de um ambiente. O Bruno Guimarães está chegando? Beleza. Eu achava e eu continuo achando que o Bruno Guimarães poderia jogar. Mas e os outros? Então, mas quem será, por exemplo, o Emerson Royal, que é o lateral direito. O Gilberto, lateral direito. Essa posição carente, hein? Qual é a nova geração? As laterais são problemas. O Lodge, como é que é o Lodge? O Lodge está há quanto tempo na Europa e como ele se comportou? Nós temos que começar a se preocupar. Mas acho que a nossa preocupação aqui, em alguns casos, caso das laterais, talvez não seja nem ver se esses laterais que ainda estão por aí rodando, tipo o Lodge, se eles se desenvolvem. De repente, ou buscar novos nomes, ou buscar novas soluções em campo. Talvez não venha esse nome. Agora eu acho que o Rodrigo, por exemplo, o Rodrigo é um jogador que, ele está cada vez mais sendo protagonista, tendo espaço no Real Madrid. Eu imagino que ele desenvolva isso. Sim, mas sabe o Bruno Guimarães teve pela situação dele também. Então, mas o que me deixa mais preocupado, aí, por favor, não me leve a mal, e aí são referências que eu tenho e que eu cresci com elas, e eu tenho que, quando eu olho, eu falo, isso aqui é o Brasil vencedor. São gerações de Ronaldo, gerações de Romário, entendeu? São essas gerações que eu imagino e que eu vou projetar uma geração. Eu não vejo a possibilidade de nós termos essas gerações. Porque mesmo esses caras, por exemplo, Bruno, Rodrigo, eles não são os caras que são os grandes destaques do clube. Eles são bons jogadores, são ótimos jogadores muitas vezes, mas eles não são como... e aí, como eu falei, peço perdão porque são as minhas referências. E são as referências que eu vi ganhando, que eu vi vencendo. Porque eu vi que nesses caras, em algum momento, eu tinha algo a mais. Tinha algo que, por exemplo, o Ronaldo pegava o Romário naquele jogo contra a Suécia, dava o biquinho. Você acha que o Vinícius é o cara que tem mais potencial para ser isso aí que você está falando? Por exemplo, o Endrick, ele está indo agora para o Real Madrid, muito, além de ser o Real Madrid, obviamente, muito porque ele declarou o seguinte: o meu ídolo, o jogador que eu gosto, é o Vinícius Júnior. Você acha que o Vinícius é o cara que tem potencial para ser isso que você está falando? Ou não? Eu acho que pode, mas eu ainda vejo o Vinícius dependendo demais dos outros. Sim. Eu ainda vejo o Vinícius dependendo demais de um sistema tático, de uma forma como o time joga para ele poder desenvolver as suas características, eu acho. Entendi. Uma independência no momento em que é preciso o imprevisível, vamos dizer assim, aquela cartola que você tira, assim, aquele coelho e tal. Assumir o jogo, aquele protagonismo, eu não sei. Sim. Mas eles são muito novos. O problema é, eu não sei como esses caras irão crescer dentro dos seus clubes. Nós falamos, o Vinícius no Real Madrid, beleza. O Vinícius no Real Madrid joga com Modric, joga com Kroos, joga Benzema. Sim, Benzema. Aí você chega na seleção brasileira, é uma outra realidade. Sim. Por mais que nós tenhamos bons jogadores, o Paquetá ainda não é o Paquetá que a gente acha que é o Paquetá, como o Tite acha. Né? Não fez uma boa Copa, foi pro West Ham agora, conseguiu um certo protagonismo no Lyon, mas não era o cara, entendeu, João? É como eu falei, eu peço perdão se eu estiver errado, ou são as minhas referências. Só o tempo vai dizer. Só o tempo vai dizer. Eu fico, sabe, como diria a Valone, né? Interrogação. Eu acho um ponto legal, e aqui eu trago nem uma pergunta com um juiz de valor, mas de reflexão. O quanto também a gente não está vendo uma mudança do panorama do futebol em relação a essa questão do protagonismo dos caras que resolvem. Tanto que a gente vê o Marrocos na semifinal. Ok, tem jogadores, um Ziyech da vida, mas, é uma seleção que conseguiu chegar lá absurdamente pelo coletivo. A Itália tá fora da Copa, mas ganhou uma Eurocopa. Quem que foi o destaque da Itália? Eu não sei. Mas aí eu te respondo a tua pergunta eu te respondo. E aí nós nos tornamos o Brasil normal igual a eles. O Brasil nunca foi igual a esses caras. Sim. O Brasil nunca foi igual a esses caras. Você pode conseguir conquistar um título sem necessariamente ter Tem um detalhe muito significativo das Copas. São 2 Copas seguidas que a gente não tem na semifinal. Brasil, Alemanha e Itália.
O eixo está mudando, hein? A última vez que tinha acontecido isso, só na primeira, a Copa de 30. Depois de 34 até 2014, pelo menos um deles estava na semifinal. Os 3 gigantes, os que tem mais títulos e tal. Efeito da globalização do futebol. E o Brasil está sendo eliminado pela Bélgica, que até outro dia muita gente estava querendo. Nós estamos nos tornando pela Croácia. iguais. Mas é iguais. feito da O globalização, Brasil mas perdeu nesse de caso- Camarões. Além de perder 2 Copas nas quartas de final do Tite, ele fez história. Pela primeira vez o Brasil numa Copa perdeu para um país que não é sul-americano e europeu. O Brasil perdeu de Camarões. Perdeu. É mais uma mancha nesse trabalho do Tite. Mas essa marca aí, mais do que. É sinal de globalização, mas mais que culpa do Brasil, neste caso é culpa da Itália e da Alemanha. A Itália que nem pra Copa foi, nessas duas, e a Alemanha Não, que tá passando. mas chama Mas assim, atenção. o Brasil tem que resolver esse problema. Sabe qual é o problema do Brasil, que eu acho? É a formação dos nossos jogadores. Nós estamos deixando as nossas raízes de lado para tentar justamente ser esse jogo coletivo, maravilhoso, que todos jogam. E nós podemos jogar, mas só que nós perdemos a nossa essência. A nossa essência do 1 contra 1, a nossa essência do mano a mano, a nossa essência do último terço, ali a gente poder desequilibrar o jogo, nós não temos. Nós não temos mais. Então nós estamos nos tornando essas seleções que são de iguais para iguais. O Antony e o Vinícius Júnior são E aí caras foi quando nós conseguimos. Zé, vamos ver assim, se for mais ou menos por aí, eu concordo assim. Falta um pouco aquele jogador que quando até um pouquinho mais marrento, porque assim, faz parte de uma cultura de futebol que o Brasil tem e faz parte de como os adversários veem a gente, então o Brasil tem que saber como impor esse medo. Mas aquele jogador que chega lá, por exemplo, vai lá, a coisa tá feia, vai lá, resolve, daí chega lá na torcida e grita. É como o Messi fez ontem, fazendo assim pra torcida da Holanda. Mas um jogador que tem esse tipo de atitude, de assim, é que eu não vou falar um palavrão aqui, mas eu sou F e vou lá e resolvo, entendeu? Sim, mas eu tenho certeza mas eu tenho certeza, Bira, que alguns desses jogadores que estavam nessa seleção pensam dessa forma. O problema não é esse. Eu acho que o problema é não. Você acha normal, por exemplo, na formação dos nossos atletas, o treinador de base chegar para um atacante e falar assim, ó, quando você chegar na linha de fundo, você pega a bola e toca, ao invés de falar assim, parte para cima dos nossos jogadores. Quantos camisas 10 nós temos? Qual é o destaque do camisa 10 do futebol brasileiro que sempre teve? Qual é o nosso destaque? Então, mas aí, ô, Zé, qual é o atacante que nós temos hoje? Eu vou falar vou falar isso até com contato, de contato com amigos que eu tenho que trabalham em categoria de base e tudo, que criou-se de fato um problema que o Brasil começou a desenvolver muito jogador de lado de campo e pouco centroavante e pouco meia, porque pro garoto, por toda forma como se trabalha na base no Brasil hoje, pro garoto acaba sendo muito mais conveniente ou confortável, ou ele não é pro garoto, Bira. É pra quem tá formando. Sabe por quê? É conveniente pra vender. É conveniente pros staffs produzir um jogador pra vender pra Europa. Não é só isso. É isso que, por exemplo, tá acontecendo. Não, é que assim, o garoto também. Mas pro garoto também, por quê? O garoto que é o camisa 10, que arma todo o jogo, ou que é o camisa 9 que vai fazer o gol, ele é garoto, ele vai oscilar. Só que vão cobrar em cima dele. E vão cobrar em cima do treinador de base dele, que, você não tem o camisa 9 e ele não tá fazendo gol. Você não tem o camisa 10, mas ele não rege o jogo. Então, ficou muito conveniente pra todo mundo que você tire a responsabilidade, porque se você é um jogador de mais de lado, mas eu tô entendendo o que você está dizendo, mas o meu ponto de vista é outro, Bira. O meu ponto de vista é outro. Não é questão de tirar a responsabilidade, não é isso. A questão é de dar justamente a responsabilidade do futebol brasileiro. Dar a responsabilidade para um atacante ser atacante. Você não pode inverter os papéis, você não pode se preocupar somente que o atacante tem que ser o atacante, não, vai lá, faz o ataque, mas ao mesmo tempo você tem que voltar para marcar. Não é isso, eu acho que isso é o futebol moderno, beleza, ótimo, nós podemos fazer? Podemos, mas nós não podemos deixar as nossas raízes. Então, sabe, hoje categoria de base é linha de produção para um moleque com 17 anos ser vendido para fora. O Brasil parou de produzir laterais, alas, como o Brasil fazia antes. Porque o Brasil parou de produzir meias. Tinha gente que queria o Ganso. O Ganso é uma exceção de brasileiro armador. Não tem o Modric. O Brasil não tem. O Brasil não produz mais centroavantes. O Pedro é uma exceção. Chamaram o Pedro de última hora. Mas é isso que eu tô falando. Se você tá querendo formar um jogador pra vender, então você vai querer que aquele jogador, desde das competições de 14, 15, 16 anos, ele apareça bastante. Se ele é um centroavante que oscila porque é jovem e vai oscilar, o time não aposta tanto nele. Ele mesmo fala, professor, vou ficar mais pro lado porque ele aparece mais e daí ele se vende. Ele não fala isso. Escuta o que eu tô dizendo, Bira. O jogador com 16 anos não fala. Ele faz aquilo que estão pedindo. Ou o treinador ou o staff. Na grande maioria das vezes, o staff. Entendeu? Não fala. Infelizmente, a nossa formação de atletas, ela está defasada. Nós estamos deixando de formar jogadores. Primeiro, o erro, nós temos que formar homens, coisa que nós não formamos, porque quando nós chegamos nas divididas, quando você tem que ter responsabilidade, desculpa, não é o palavrão, mas desculpa, quando você tem que ter o culhão para chegar e falar assim, aqui você não vai ganhar, meu filho, nós não temos esse tipo, porque na formação, nós não fizemos isso, sabe por quê? Porque na formação, quando nós identificamos que o cara é mais ou menos um bom jogador, ou quando é um bom jogador, não mexe, o cara vai sair daqui, não mexe, porque o cara deixa ele, entendeu? E aí eles crescem cheio de vícios e cheio de falta de responsabilidade.
Esse que é o grande problema, é entender o que você está fazendo, é tua profissão. Você não pode ficar acreditando no staff que fala assim, ó, se você não jogar hoje aqui, eu te levo para outro lugar. Não, meu filho, se você não joga aqui, você tem que jogar. Não existe esse tipo de coisa, há um milindre entre você cobrar um jogador ou você formar o jogador. Aí chega com 16 anos, 17 anos, você vira e fala assim, vai lá no profissional e resolve. Só que o moleque não está pronto. O Endrick, ou o Gabriel, ou o Neymar, são raros. São raros, entendeu? Então essa é a minha preocupação, é de você chegar na hora do vamos ver, na hora de bater, sabe, de frente, sentir a tua responsabilidade, nós não sentimos. E nós estamos deixando de lado as nossas essências. Eu vou te dar um exemplo do Guilherme, centroavante que jogou no Atlético, então ele foi ver um treino, não vou falar aqui qual é o treino, foi ver um treino de categoria de base. E ele chegou no clube, não tenho nada contra quem estuda, pelo amor de Deus, que eu também acho que isso é válido, pelo amor de Deus. Formação, já é a palavra, formação. Você tem que se preocupar com os detalhes. Você não tem que se preocupar com se o cara vai ganhar título ou não. Né? É o detalhe, é o detalhe. Aí o cara entrou cheio de livros, periodização, faz isso, faz aquilo, tal, beleza. Foi nos treinamentos, beleza, tal, acabou. Chute pra lá, chute pra cá, quadradinho, pica, tal, beleza, tal. Aí o cara chegou pro Guilherme e falou assim, Guilherme, o que você achou do treino? O Guilherme falou, você quer que eu te agrade ou você quer que eu te fale a verdade? Aí o Guilherme falou assim, a verdade é que vocês estão errados. O cara deu 30 chutes para fora, vocês não pararam uma vez para corrigir a postura do jogador. O cara chegou na linha de fundo para cruzar e ele errou 10. De 20 ele errou 10. Vocês não pararam para corrigir. Vocês se preocuparam em falar para ele, corre, volta, recompõe. E ao invés de vocês ajudarem o cara na formação que é na hora da batida. E sabe que isso acontece? O moleque chega no profissional, bate e volta pro banco. Porque ele não está pronto. E aí nós somos obrigados a escutar os treinadores. Os caras chegam aqui cheios de vícios, eles não estão prontos, tem que dar um tempo. Vamos esperar um pouquinho, não vamos queimar etapas. Esse é o futebol brasileiro.